Bem-vindos ao H Experience, o evento de vendas online da hotelaria. Voltou e estamos aqui, eu e o Franco. Boa tarde, Franco. Boa tarde, Diego. Boa tarde, todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Segundo dia do evento, um dia muito especial, né? Um tema bastante denso, né? Esperamos conseguir botar a bola no chão aí para que todo mundo consiga vir aplicar, né, esse conceito super importante para a hotelaria, que é RM, né? Legal, Franco. Hoje a gente fala sobre gestão de receita, mas fazendo uma pequena recapitulação. Ontem nós falamos de marketing e vendas, um tópico extremamente importante para a hotelaria. A gente trouxe conteúdos aí bem interessantes que inclusive já estão no canal da H-System, né? Então quem não segue ainda, siga o canal aí para receber também as gravações do dia de hoje. Se inscreva se você gosta, mande aí nos seus grupos de WhatsApp se o conteúdo de ontem te ajudou, esperamos que sim. E hoje a gente fala de um assunto muito interessante. Como é que você faz mais faturamento com os seus quartos? Então, para falar desse assunto, a gente trouxe 3 profissionais bastante qualificados. Rodrigo Berger, da Biônica, a Gabriela Otto, a gente vai falar sobre mercado, porque está intimamente ligado ao preço. E a Valéria Fenato, por fim, a gente vai fazer um painel de debate muito interessante, em que a gente vai representar vocês nas perguntas mais difíceis sobre gestão de receita. Como a gente sabe que é um tópico muito complexo, né? O quanto cobrar, o quanto aumentar o preço, ou o quanto diminuir o preço e quando fazer isso, a gente trouxe os profissionais e a gente vai fazer essa interface com vocês. Então, hoje as perguntas são especialmente bem-vindas, porque o tópico é complicado e a gente está aqui realmente para simplificar ele. Franco, Bacana. suas considerações aí sobre gestão de receita. Bom, Diego, assim, né, seguindo o que tu falou, é um dos tópicos talvez mais fundamentais da hotelaria, né? É sobre rentabilidade, né? Não é só sobre vender seus quartos, mas vender bem seus quartos, né? Então, RM é sobre isso, né? E é claro, é uma ciência que talvez das mais complexas da hotelaria, né? Inclusive, pessoal, quem já faz RM, quem tá pensando em fazer, se puder deixar o comentário aí pra gente entender, né? Como é que vocês estão aí nesse quesito. E tem muito a ver com tecnologia, tem muito a ver com análise de dados, tem muito a ver com feeling também, né? RM tem muito feeling, né? De quem tá ali na frente tomando as decisões. E eu acho que o pessoal que está aí para nos dar essas informações durante o evento vão ser sensacionais aí, né? E como a gente adora interagir aí com quem está acompanhando a gente, por favor, se vocês puderem mandar o hotel que vocês representam e se vocês fazem RM ou não. Hoje não tem resposta errada, porque a gente sabe que o errado é não começar a fazer RM, né? Então... Exatamente. E pessoal, Diego, se eu puder fazer uma errata, né, do dia de ontem, a gente não citou os nossos apoiadores do evento, né? Empresas aí parceiras, queridas por nós. Vocês conseguem achar os apoiadores no site HXP. Diego, me corrija se eu estiver errado. HXP. Tá na descrição do vídeo, Franco. Tá na descrição do vídeo, ponto. Mas é .hcc.com.br, certo? É isso, né? Apoiadores na tela, um minutinho. Tá aí. Né, já pedimos desculpa para alguns aí, mas agora estão aí, ó, todo mundo que ajudou esse evento a ser possível. Empresas queridas, muito, né, acredito que muito conhecidas aí, né, por muitos hoteleiros. Os nossos apoiadores são as melhores empresas que a gente tem em relacionamento, são os sistemas de gestão que funcionam legal, são as mídias apoiadoras que, enfim, né, que levam a informação para a hotelaria. Então a gente agradece de coração todo mundo que está aqui, todo mundo que apoiou e todo mundo que vai falar. Inclusive, falando em quem vai falar, a gente chama... Daqui a pouquinho o Rodrigo Berger, que vai ensinar pra gente como é que a gente analisa dados para prever demanda, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil do RM. Botar preço é fácil, né, Franco? Mas a parte mais difícil do RM é realmente antecipar o futuro e saber o que aquela data pode me trazer de receita. Então o Rodrigo traz essa abordagem para a apresentação dele. Eu acho que a gente já está pronto para chamar ele, né, Franco? Olha, acho que sim, hein? Então... Estamos quase, produção. Lá, podemos chamar. Vinheta na tela, então, chamando o Rodrigo.
Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Rodrigo. Seja muito Boa bem-vindo. tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Franco. É um prazerzão enorme estar falando aqui com vocês hoje. Prazer é nosso, sabe muito bem, né? A gente já conversou bastante sobre isso. E, pessoal, Rodrigo... Em off, né? Em off. Conversamos muito, pessoal. O Rodrigo aí é um grande parceiro, né? Dentre as empresas aí de assessoria, consultoria em RM. E não é à toa que ele está aqui nesse evento, tá? A gente acha que vai ser uma palestra sensacional aí. O Rodrigo Berger, que é da empresa Biônica, uma empresa de assessoria em RM, né, que ajuda a botar então essa bola no chão, fazer acontecer aí no dia a dia, junto com os hotéis aí, e vai ser muito bacana. Ele preparou já deu um spoiler pra gente de alguns slides aí, e tá bem bacana aí a apresentação. Eu posso responder aquela pergunta que o Diego fez antes, que pediu para os hotéis falarem quem faz RM, né? Opa! E eu vou responder falando que todos fazem. Independente de usar as ferramentas... ou não, com qual frequência, todos fazem. Aqui, o que a gente define como não fazer RM seria uma completa ausência de plano. O que é uma completa ausência de plano? É você sentar na frente de um sistema onde você precisa digitar preços e escrever completamente aleatório. Qualquer coisa. Sim, qualquer coisa. Tipo, sei lá, vai pelo humor. Isso seria não fazer RM. Qualquer hotel que tem uma planilhinha já é RM. Porque a gente não está julgando o quanto de RM, o grau. A gente está julgando ter uma estratégia mínima. E não se ela é muito boa ou muito ruim, mas já é um planinho, entendeu? Uhum. É como se eu falasse assim, o que é um plano? É um plano que dá certo ou um plano que dá errado? Não, é um plano. Né? O que determina um planejamento é só ter um plano. Muito bem, muito bom, Rodrigo. Que perspectiva boa, viu, cara? Eu concordo, assim, a partir de agora concordo gênero no grau, porque eu confesso que eu tinha esse preconceito, né, de se não fazer com uma frequência alta, se não, né, olhar isso todos os dias. Mas não, se tem um plano, quer dizer, a tua estratégia de precificação, seja ela feita uma vez por ano, que ainda é muito comum, né, aquela tarifa de baixa e alta, talvez um variação de feriado, é uma definição de preço, né, é um RM. A gente não está dizendo se ele vai levar um ótimo resultado, a gente só está dizendo que é um RM. A gente pode chamar, Rodrigo, vamos apelidar RM de baixa frequência. Faço de vez em quando. De baixa frequência, de alta frequência. Muito bom, muito bom. Você já quer que eu comece a apresentar aqui, Diego? Rodrigo, por favor, pode começar. A gente te passa a palavra. Se a gente tiver algum comentário interessante também, a gente bate bola contigo aí. Beleza? E pessoal... Desculpa, Diego, vai lá. Pode falar. Obrigado. Vão deixando as perguntas aí, pessoal. Tenho certeza que durante a apresentação muitas perguntas vão surgir, muitos insights vão surgir e vão deixando aí. A gente vai, claro, não conseguimos acompanhar todas, mas tentamos extrair aí, né, as que a gente considera legal aí para compartilhar no final. E assim que a gente faz vocês participarem aí do projeto junto. Conta pra gente qual é aquela pulguinha atrás da orelha que vocês têm na hora de mudar o preço. Tá certo? Está tudo certinho aí, Diego? Posso começar? Pode mandar bala. Tudo certo. Bom, vocês já me apresentaram, né? Meu nome é Rodrigo Berger, eu sou o CEO da Biônica, assessoria e aplicação de RM. Eu sou formado em marketing, tenho especialização em ciência de dados, e esse é um ponto muito relevante para chegar a esse ponto. E eu já trabalhei em OTA, área comercial de hotel, falando em segmento hoteleiro, né? Vim de uma escola de administração, mas acabei entrando na hotelaria através de OTA, depois trabalhando na área comercial de hotel. O tema da palestra é o que os dados nos contam, né? E aí mais lá na frente a gente vai falar sobre isso, mas eu queria deixar uma provocação aqui, frasezinha bem de administrador: quem não mede não gerencia. Isso é uma verdade muito, muito absoluta, que qualquer estratégia precisa estar sempre sendo medida. E hoje em dia, mais ainda, ela precisa estar sendo medida em tempo real. Não dá para esperar um mês para depois olhar para trás e falar, olha, não deu certo, não funcionou. Tem que estar olhando para frente, né, para tentar corrigir os rumos. E aí, eu trouxe essa matriz, que é uma metodologia que a gente usa para tentar quantificar o RM. Lembra da história que eu te falei, Franco? Porque todo hotel faz RM? Porque eu vou mostrar para você como, em algum grau, todo mundo tem um pedacinho desse quadrante, certo?
Então, a gente está vendo no lado esquerdo que a parte que trata da inteligência, né? Então, entenda a inteligência como acesso a informações, né? O conhecimento, essa inteligência pode vir de sistema, pode vir de vários caminhos, mas geralmente está ligado a pessoas. Por isso que você vê ali nos quadrados cinzas, que tem uma cabecinha de uma pessoa ali, porque geralmente vem ligado à pessoa. E no eixo X ali a gente está falando da execução, né? Então a capacidade de unir inteligência com execução. Aqui eu quero começar falando que esse, para mim, é o nível mais simples de RM. Talvez existisse um nível até sem sistema de distribuição, mas aí é quase nulo, né? Sacanagem. Então não dá para Sacanagem. é sacanagem, né? Não dá para abrir um hotel hoje e não ter um channel manager, né? Não tem nem como começar a pensar nisso. E acho que os hotéis que estão assistindo podem se identificar com isso que eu vou ler agora, que geralmente esse cenário onde você tem um operacional e um sistema de distribuição, ele é feito por uma pessoa só, ele usa tarifas lineares, né? Não existe uma diversificação de tarifa, a pessoa tem conhecimento básico do sistema, usa uma relação matemática simples, ou seja, uma relação entre os quartos, os preços, ela não monitora concorrentes e ela não monitora resultados em tempo real. Esse é o perfil desse primeiro cenário. Quando a gente entra nesse segundo cenário, que a gente inclui análise de dados, e lá na frente eu vou explicar qual que é a diferença de análise de dados e business intelligence, tem uma diferença bem grande entre os dois, é quando começa a se utilizar dados para poder tomar as decisões ali do que você vai imputar no sistema de distribuição. Porém, ainda de uma forma simplificada. Ali, o que muda do primeiro é que começam a ter poucas alterações de preços, e é o que vocês falaram de... Como é que vocês chamaram? RM de baixa frequência. Isso. Seria mais ou menos isso. E nesse cenário ainda não tem monitoramento de concorrentes e também não tem monitoramento de dados em tempo real. E aí já começa a entrar um grau mais de pessoas, começa a ter uma supervisão. Entendam que a supervisão não necessariamente é feita por uma segunda pessoa. Ela pode continuar sendo feita pela essa primeira. Essa aqui é operacional, né? E agora são dois papéis, mas eventualmente é uma pessoa só. Isso, pode ter sido acumulado. Ali até eu comento que pode ser feito por uma ou duas. Pode ser que entre uma segunda pessoa, mas tudo bem. Tudo bem não, né? Mas ok se ainda for feito por uma primeira pessoa. Já começa a ter tarifa diferentes entre temporadas, o conhecimento do sistema de distribuição vai de básico para médio, a relação matemática começa a ficar um pouco mais elaborada, já utiliza dados do negócio, alterações de preços manuais, mas rotineiras. Já começa a ter uma alteração com uma frequência combinada. Vou ver os preços a cada X tempo, né? Revisitar eles e fazer qualquer alteração que seja necessário. Mas ainda não monitora a concorrência, ainda não monitora resultados em tempo real. Aqui é uma mudança relativamente importante, também pode ser entendido como um papel, né? Eu posso dizer que eu fui uma pessoa que acumulou papéis ao longo da carreira em hotel, e aí vem o nível de especialista, onde o uso do sistema, por análise de dados, começa a ficar mais elaborada pelo simples fato da inteligência aumentar, né? E ao mesmo tempo que entrou em especialista, também vem esse nível de gerência. A gerência em RM está muito ligado ao monitoramento de dados, ou seja, gerenciar os resultados, observar o que está acontecendo. E aí nesse quadrante é quando já entra monitoramento de concorrência e já entra monitorar resultados, mas ainda de uma forma manual, né? Como que é essa forma manual? Eu abro lá uma OTA e olho uma lista de hotéis, procuro os meus concorrentes como se eu fosse como um humano, literalmente. Eu pesquiso a data e aí, claro, por que é manual, né? Porque eu tenho que digitar o período e tal e procurar. E aí vocês podem entender a quantidade de pesquisa é muito menor, né? Porque você vai pesquisar de uma forma
bem aleatória, né? Amostragem, a gente chama de amostragem. Uma amostragem. Você vai fazer uma amostragem de, sei lá, 3 datas. Enfim, e aí amanhã talvez você faça de novo, talvez não. Na grande maioria das vezes, não, né? E aí aqui entra um carinha importante. Vocês têm um produto hoje que trata disso, que é o RMS, que ele vem para fazer boa parte desse trabalho de, por exemplo, pesquisar a concorrência, né? Então, o que muda daquele anterior para esse é que agora o monitoramento de concorrência é feito de forma robótica, né? Tá escrito aqui embaixo. O hotel começa a utilizar regras simples de atualização de tarifa, até porque o RMS é um sistema que precisa de inputs, né? Você precisa carregar ele com as informações para que ele trabalhe, certo? Então está muito ligado ao conhecimento prévio que você tem antes de começar a trabalhar com RMS, e os resultados ainda são monitorados de forma manual. E aí a gente chega no último nível aí, quando você tem um nível de inteligência de cientista, né? Então, entenda o cientista como uma coisa avançada, mas não aquele cientista de um laboratório. Mas é um conhecimento que vai além do especialista, né? Essa pessoa geralmente é generalista, tem conhecimento de vários outros mercados, ela consegue relacionar coisas que não são só de hotelaria e consegue trazer uma visão mais 360 graus do negócio. E aqui no nível avançado, a gente pode estar falando aí de 3 ou 4 pessoas. Depois a gente vai falar sobre essas pessoas, onde elas estão, né? Será que elas estão sentadas na cadeira do escritório do meu hotel? Será que elas estão no setor? Ou será que elas podem estar num terceiro, num prestador de serviço? Entende? Mas numa empresa existe essa quantidade de pessoas. Né? Nesse quesito de RM, né? Exatamente. Só para deixar claro que, até vou fazer um adendo rápido aqui. Acho que não vai existir, ou talvez demore muito tempo para que haja um sistema tão autossuficiente que não precise de pessoas. Porque essa conversa eu já ouvi em outros casos, sabe? Será que o RMS vai matar o RM? A pessoa, né? E Rodrigo, eu vou mais longe, cara. Agora a gente tá no hype, né, da questão da inteligência artificial, né? Tem se falado muito, tá todo mundo, né, tentando endereçar isso de alguma forma. Mas, cara, isso já existe há décadas, a questão da inteligência artificial. E eu acho que acaba se superestimando essa ideia justamente nessa coisa dessa super inteligência meio alienígena, mas não é essa a verdade, né? A verdade é que são pessoas calibrando inteligência, calibrando programação numa máquina, né? Vamos usar o termo máquina, né? No algoritmo, enfim, na nuvem hoje em dia, né? Mas, cara, a presença do humano, a gente tá muito longe dessa ficção, vamos dizer assim, né? Não, total. E eu acho que aqui é legal, Rodrigo, que eu te questionei, né, alguns meses atrás, por que o nome Biônica? E aí tu me explicou justamente que é isso que vocês entendem aí, essa junção de homem-máquina, né? Então, biônico, né? Então, cara, homem faz muito sentido, acho que o nome, né? vocês foram muito felizes em dar, e é realmente a realidade, cara, e vai ser assim ainda por muito tempo. Pô, se nem a Amazon, né, se nem o Google, com todo o investimento que eles têm, né, tem ali um carro autônomo ou outro, volta e meia, atropela alguém, mas é mais ou menos essa a realidade atual, né? Não tem só você pensar em um mercado que poderia ser totalmente inteligência artificial, que é o mercado financeiro. Tipo assim, olha o tanto de informações que tem no mercado financeiro, por que não tem um robô que faz investimento sozinho? Tipo, e quem promete esse robô tá mentindo. Não, ele não existe. Aqui eu quero chamar a atenção que lá embaixo, existe lá embaixo corrige planos, né? Nesse grau, a gente prepara planos, mas corrige eles no meio do caminho, porque nenhuma regra consegue ser uma fórmula perfeita desde o início. Então, a grande diferença de você ter esse quadrante todo completo, quando você tem business intelligence, análise de dados, e você tem cientista, especialista, ou seja, você tem a execução também, né, supervisão e gerência, você consegue transformar os números em resultados reais, em aplicação verdadeira, e não só um painel bonito
com gráficos de colunas, você consegue fazer com que ele te fale o que é para fazer. Ah, tá dando errado, mas o que eu faço? Para quanto eu mudo? Como é que eu carrego essas informações no meu RMS, né? Já que a gente vai entrar num papo que fala que talvez o ser humano não consiga aplicar na mesma velocidade de um RMS. Na verdade, não consegue mesmo, né? Isso aí é de fato. E eu vou falar quanto essa velocidade importa. Rodrigo, a gente vai... só um adendo muito interessante da sua afirmação, porque essa conversa do sistema de RM vai substituir o RM, isso a gente escuta toda hora, e eu acredito também que é uma grande besteira, né? Uma grande falácia. É uma grande besteira. Porque o RM ele não cria estratégia. O RM ele pode te dizer que a sua estratégia está pronta para ser executada e te perguntar se você quer executar ela ou não, ou executar ela automaticamente. O RMS, tu quis dizer. O RMS, o sistema de RMS. Isso. Mas ele não cria estratégia nele, né? e nem vai criar, né? Porque a sua praça é a sua praça. Um sistema não consegue analisar a sua praça. Ele é uma página em branco, né? Exato. Então, olha que interessante. Eu acabei parando nesse slide porque a gente vai focar nessas duas partes, porque o tema da palestra é dados, né? É o que os dados contam. Entendam o seguinte, esses dois caras aqui, principalmente o Business Intelligence, ele retroalimenta o resto. Ou seja, o que as informações falarem é como você vai reconfigurar o seu processo, como você vai recalibrar ele. Então imagina, se eu tiro esses dois caras daqui e fico só com o resto, como é que eu vou tomar as decisões? Baseado em quê? Baseado em que tipo de achismo? Eu já vi casos em que não tem esses dois, o Business Intelligence nem análise de dados. Existe uma análise muito superficial, mas muito mesmo. E que quando vem o resultado da ocupação, da receita, da diária média, do heavy part, dos all-nights, o pessoal olha um para o outro e fala assim, é o mercado, né? É a sazonalidade, é a demanda, é a Covid. Entendeu? Tipo, culpa o cenário, culpa o ambiente, mas ninguém metrificou, ninguém mediu para ter certeza, e tenta colocar a culpa em outras coisas, entendeu? Então, quando você tem esses dois funcionando muito bem, passa que eles começam a comandar o restante. E eu fiz esse contexto para explicar exatamente onde entra a parte de dados, porque, sinceramente, você nunca vai ter dados avançados se a entrada dos dados também não é avançada. Eu ouvi um termo uma vez, eu acho que foi a Gabriela Otto que falou isso, num dos cursos que eu fiz com ela, que um termo que em inglês fala que é garbage in, garbage out. Se entra lixo, sai lixo. O que a pessoa quis dizer com isso? Que se a informação que entra ela é ruim, ela é pouco cadastrada, né? Não vou entrar no mérito de um hotel não cadastrar as informações corretamente ou não configurar os canais direitinho no PMS para dizer que a origem de uma reserva veio de determinado canal. Isso acontece aos montes, entendeu? Mas se isso for feito ruim, vai sair uma informação ruim também, entendeu? Então, por isso que os dados têm uma relevância extremamente importante. E aqui eu vou dizer qual que é a diferença entre análise e business intelligence, né? Analisar dados tem como objetivo principal descrever a saúde de um negócio como um todo e fazer medições. Então, essas medições vão pegar métricas bem comuns da hotelaria. Receita, ocupação diária média, heavy par e room nights. E, geralmente, elas são medidas por algum tipo de dimensão. Por tempo, né? Por mês, por dia, por semana, por trimestre, por ano, por canal, por categoria de quarto, por quantidade de adultos, ou por temporadas do ano, média, alta, baixa, né? E Business Intelligence tem como objetivo principal entender o que as informações dizem e tenta explicar o porquê. Por que determinado número aconteceu? E ele trabalha para prever o futuro. Então, as métricas começam a ser não tão óbvias. Apesar desses termos serem muito comuns para uma parte da hotelaria, existe um pedaço da hotelaria, principalmente aquele que a gente trabalha, né, Fran? Pequeno, médio, pousada, que você fala de janela de reserva, ele não sabe o que é, ou não sabe como que calcula, né? Então, janela de reserva, pick-up, que são vendas para o futuro,
né? Eu vou explicar ali rapidinho depois o que é cada coisa. Pace, que seria o ritmo, quantas reservas eu faço por dia, ou quantas diárias um dia ganha por dia. Vou tentar explicar. Pegar uma data tipo 24 de dezembro, que está para um futuro lá na frente. Quantas diárias esse dia 24 vai ganhando por dia? Isso é o pace. E uma métrica que eu gosto muito, que é a quantidade de tarifas únicas. É uma medição que me mostra quantos preços diferentes eu tive num determinado período, né? Isso é muito, E essa aqui métrica explicando essa o que é janela. Rodrigo, se me permite, as outras métricas, elas ainda são um pouco mais comuns que essa, né? Que é a quantidade de diárias, diferentes para uma determinada data ou período, que sim, isso aqui mede, a gente usou o termo, como é que foi? RM pouco frequente. Né? Aqui, se tiver um número alto, seria um RM muito frequente. Não necessariamente certo, mas muito frequente. Não, e depois nós vamos falar sobre correlações, né, no lado direito ali, por exemplo, como essa quantidade de variações de tarifas resulta em mais ocupação e receita. Ou seja, os números estão dizendo para mim, ó, quando você mudou mais, você vendeu mais. E aí não tem como brigar com isso, né? Depois eu vou mostrar alguns gráficos ali. Então, só explicando que a janela, né, a diferença da data que foi feita a reserva, foi emitida, menos a data do check-in, então isso vai dar uma quantidade de dias. Pick-up é uma quantidade de reservas, pode ser room nights, pode ser valor, né, valor do vendido, a futuro. Então, só para exemplificar, ontem o meu pick-up foi 48 reservas, que foram 100 noites, que deu R$40 mil, vendidos para qualquer data a futuro. Então, essa é a maneira que a gente mede o pick-up, essa evolução diária. E correlação é uma métrica bem de estatístico, né? E ela compara duas medidas, geralmente, e mostra como uma medida influencia na outra, né? E isso é muito, muito utilizado por cientistas de dados, e quando quer analisar por que quando uma coisa acontece, outra vem junto, né? Eu vou trocar aqui o compartilhamento da tela. Vocês querem falar alguma coisa? Rodrigo, se tu aproveitar, já que tu perguntou, eu não ia te atrapalhar, mas se pega, por exemplo, né, janela de reserva, qual dia, por exemplo, analisando uma métrica como essa, consegue se entender se tem algum dia da semana que traz mais reserva para frente. Por exemplo, o dia que eu mais vendo é quarta-feira. Né? Eu digo a data da execução da reserva mesmo, né? E para domingo, para o final de semana. Então, na quarta-feira acontece a maior parte das minhas reservas de final de semana. Pô, sabendo disso, já oportuniza um acréscimo, um pouquinho, talvez, né? Como teoricamente tem mais demanda naquela data, né? Para futuro, pode-se dar uma trabalhada no preço já. E se passa, né? Quer dizer, que aí tem ali a ver com pace, né, Rodrigo? Se passa isso, quer dizer que talvez a maior parte da demanda já passou, quer dizer, o cardume já passou. Se tu jogar a rede, é como se tu jogasse a rede atrás do cardume, não adianta. Então, talvez... Assim, eu não tô, pessoal, fazendo um disclaimer, isso aqui não é sugestão de investimento, né, que nem os canais financeiros, não tô dizendo que tem que ser feito isso, mas só pensando junto. Então, se quarta-feira é o dia que mais traz reserva pro final de semana, na quinta, talvez o cardume tu já tá pegando um pouco as costas do cardume, né? É um tipo de análise que essa métrica pode te dar, né? É isso mesmo, Franco. É exatamente o que você falou. O momento mais importante do preço é o momento que a maioria das pessoas visualizam, né? Olha que interessante. Tem um gráfico na tela. Esses aqui são dados reais, certo? Eu não estou expondo quem, qual hotel, nem nada. Eu não trouxe nem valores de receita. Acho que vou ficar focado aqui em diária média, em reservas e room nights, que isso que importa para entender como e não exatamente quanto. Mas olha que interessante que o Franco falou, batei no olho aqui, olha como que engraçado, quarta-feira, é um dos dias que mais faz reservas a futuro. Foi sem querer. E aí você começa a tentar explicar o que acontece.
E aí você começa a perceber que tem um comportamento humano por trás disso aqui. Significa, pelo menos para mim, que no final de semana as pessoas não estão tão dispostas a ir lá e botar o cartão de crédito e fazer a compra. Não é que elas têm mais dinheiro no bolso na quarta. Elas têm mais disposição para comprar na quarta-feira. São sobre comportamento, né, Rodrigo? Aqui a gente entra numa parte onde, aí eu estou falando de business intelligence e não necessariamente análise de dados. É quando a gente começa a tentar entender o comportamento humano, né? E ainda assim eu estou falando de uma coisa relativamente simples. Isso aqui ainda não é o profundo do business intelligence, mas isso aqui tem um valor muito grande. Por isso que eu quis trazer pick-up, janela e correlação. Porque pick-up e janela, vocês vão ver que se um hoteleiro entender essas duas coisas, ele já consegue trabalhar muito melhor a estratégia de preço dele, muito, porque ele consegue compreender essas nuances e o porquê das coisas. Por que o meu mês a futuro está ganhando mais reservas que outro? E aí você não fica paranoico. Acho que meu julho está pouco ocupado. Quando você conhece a janela, você não fica preocupado se aquilo está bom ou ruim, você sabe. É simplesmente assim, você tem a certeza de que está dentro do normal. Olha só, aqui eu estou falando de pick-up, então, né? Então aqui vocês estão vendo no quadro de cima, é quando foi reservado. Então, em janeiro, quando eu fiz 2.143 noites, quando eu clico aqui no janeiro, embaixo eu vejo para onde essas diárias vendidas foram posicionadas, onde elas vão ser hospedadas. Então, das 2.143, eu vi que 383 foi para o próprio janeiro de 2022. E o restante foi colocada nessa linha do tempo que vocês estão vendo embaixo. Data certo? de hospedagem aí, né, Rodrigo? Em cima é a data da reserva, de emissão, e embaixo a diária em si, a data de hospedagem mesmo, né? A data da hospedagem. E a mesma coisa acontece quando eu quero ver o contrário. Eu quero analisar, por exemplo, um período pela hospedagem. Então, eu quero ver o meu julho de 2022, que ainda está lá para frente, como é que foi a escadinha de compra dele? Aqui, peraí. Queremos ver 2021 também. Ó, as minhas primeiras 4 noites foram vendidas lá em maio. E aí, 12 foi vendido em novembro, 12 em dezembro, e aí foi subindo, e aí a gente percebe o quê? Ali em fevereiro deste ano, agora 2022, teve um boom. Certo? Então, quando eu estava um ano atrás, não adiantava eu olhar para o meu julho do ano que vem e esperar muita coisa, porque olha a janela é pequena, quase que vem ali pouquinho, só que existe uma disrupção ali no meio do caminho, que pum, é ali que as pessoas começam a comprar. E quando o hotel conhece esses dados, ele começa a medir e esperar que a coisa comece a acontecer em determinado período. Ele não fica refém, tipo assim, acho que, eu esperava que. Não, precisa começar a ter reserva a partir de fevereiro. Engraçado, Rodrigo, que a mudança é brusca, ela não é linear, né? Não é. Não. Ela vai de uma vez, né? Ela não dá aviso, ela simplesmente vem, entendeu? Só que ela é previsível, né, Diego? Aí é que tá. Quando você estuda o passado, você vai conseguir ver que esses dados são previsíveis, tá? Porque há padrão, né, Rodrigo? A previsibilidade porque se encontra padrões, né? Isso, você vai começar a identificar padrão. Agora falando de janela, né? Isso aqui também é muito importante. Aqui eu estou em 2022, year to date, né? Até a data de hoje. E aqui eu estou vendo a janela do mês de 2020, do ano de 2022 até maio. Então aqui eu vou vendo a janela média, né, de cada período. Isso aqui é por data da hospedagem. Então é importante entender que as reservas que foram hospedadas em fevereiro, as diárias hospedadas em fevereiro, tiveram uma compra média de 109 dias antes, certo? Porém, a média de janela pode distorcer um cálculo, se você só olhar para a média. Porque você pode falar assim, o meu hotel vende com 100 dias antes, então vou fazer uma estratégia X. Mas olha só, 23% das reservas, vamos pegar 9 meses e 6 meses, 30% das vendas vem entre 9 e 6 meses antes. É um volume grande, né?
Os outros 30% vem entre 3 e 6 meses. Ou seja, 60% da venda de um hotel tá, nesse caso aqui, desculpa, de um hotel, deste hotel. Deste hotel, né? Importante dizer, né? Que cada hotel vai ter talvez a cada destino, né? Hotéis da mesma categoria, no mesmo destino, não, podem ou não ter mais padrão. O pior é que existe uma padronização, existe um número que se refere ao destino, se isso é verdade, mas essa é a grande diferença pelo qual um robô não consegue fazer todo o trabalho. É isso que separa a máquina do humano. É isso que faz com que cada hotel tenha que conhecer os próprios números. Porque se você tem um hotel que está em Gramado, por exemplo, mas ele é low scale, ele vai ter uma janela diferente de um upscale. Ele vai ter uma janela diferente de um resort. Por mais que tenha uma procura pela cidade, a conversão é diferente, a velocidade da compra muda, o ticket médio influencia na compra, entendeu? Então aquele hotel vai ter uma janela diferente. A cidade traz uma demanda antecipada, o professor Gramado é uma cidade com antecipação longa, mas não é uma verdade absoluta a mesma janela para hotéis diferentes. Então precisa construir os dados específicos, entendeu? Ajuda você a conhecer o mercado, mas não é uma verdade absoluta. E aqui a gente pode fazer muitas análises, né? Tem a janela média, essa janela aqui, se eu selecionar, por exemplo, só quero saber de janeiro, aí eu vou ver que a minha janela de janeiro é assim, eu já consigo perceber que, neste caso desse hotel, ele não faz muitas reservas de última hora. Aqui tem uma janela de diária média. Isso é interessante, porque muita gente fala assim, o preço tem que ir crescendo. Isso é verdade mesmo. Numa estratégia de RM, o preço tem que ir crescendo. Porém, o que acontece de última hora? Um pouco de diárias acaba ficando refém dos encaixes, vamos chamar assim. Você não consegue vender as suas últimas noites com antecedência, porque aquela noite precisa ser vendida uma noite só, uma sexta, uma quinta, uma terça, um domingo. E como é que eu vou pegar um hóspede que vai querer um domingo específico há um mês antes? Mas um dia antes ele compra. Ele pega a diária para o dia seguinte, ele pega a diária para o mesmo dia. Às vezes entendeu? até com o incentivo certo, né, Rodrigo? Que aí a gente também está falando de marketing, de ação comercial, enfim, né, para se fazer conhecer essa promoção, né? Por isso que tem uma escadinha de diária média na última hora com preço menor que lá no começo, mas também representa 4% da venda. Então também não é assim, vendeu mais barato, você vendeu um pedacinho muito pequeno dos seus hóspedes, entendeu? Então tá tudo bem. Ninguém quer morrer com o quarto vazio pensando, eu preciso ficar com esse preço, eu tenho que dormir com o meu quarto vazio porque eu não posso modificar meu preço porque eu vendi a um preço X lá no passado. Isso não é uma verdade absoluta. No aéreo isso já não é feito. Em vários outros mercados que usam RM, isso não é feito. O nível tarifário mais baixo normalmente assusta, né, Rodrigo? Hoteleiros aí. Nós vamos falar disso agora, Diego. Deixa eu trazer uma nova página aqui, que é correlação. E isso aí vai responder um pouco do que você falou. A princípio, quando você bate o olho nessas bolinhas, parece um pouco estranho, Diego, mas você vai entender o que eu quero dizer. Deixa eu separar um mês aqui, do que ver o ano todo, que é mais fácil de compreender. Vamos pegar janeiro aqui. O que esse gráfico da esquerda está me dizendo, tá? Eu tenho 31 datas do mês de janeiro aqui, e essas bolinhas, elas estão posicionadas no quadrante. No lado esquerdo eu tenho a diária média, e aqui embaixo eu tenho a ocupação, que está indo de 0 a 100%. Quando está na linha do 100, não significa necessariamente 100, mas quando eu passo o mouse aqui, eu vou ver que aqui eu estou falando de 93, quase 94% de ocupação. Eu tive 7 datas que ficaram nessa média de 93,7% de ocupação. E a diária média delas foi 353,60. E quando eu começo a observar, eu vejo o seguinte,
Quanto mais para baixo, menor a diária média. E quanto mais para a esquerda, menor a ocupação. E eu estou vendo tudo muito posicionado na direita. Ou seja, essa visão já está me dizendo que tá legal. Porque eu tenho pouquíssimas coisas acontecendo pro lado esquerdo, ou seja, pouca ocupação. E quando, em algumas datas, eu tive diária média baixa, também foi, uma única data ficou com a diária média de 194. E se eu clicar aqui, eu ainda vejo que essa data, aqui no lado direito, foi 31/1. Ou seja, o último dia de janeiro, lá no final da alta temporada, tá? Só para falar que isso aqui é um hotel de serra, não é um hotel de praia. Então, esse tipo de correlação ela é muito poderosa. Porque o que eu não quero ver? Eu não quero ver diária média alta com ocupação baixa. Vocês concordam? Exato. Faz sentido? Faz sentido? Parece um erro, né? Minha diária média ficou muito alta e a bolinha estava quase lá encostando na esquerda, lá no canto esquerdo. Significa que em algum momento houve um erro, né? Se eu voltar no passado aqui, no histórico do hotel, olha o que acontecia. Estão vendo? Então, com dados e uma figura, a gente consegue bater o olho e falar assim, Tá ruim, tem coisa errada. O processo não está muito coeso, entendeu? Tipo, tem coisas no meio do caminho. Parece ter muita aleatoriedade ali, né, cara? Pô, no mesmo nível de ocupação, vendi tarifa 100, 200, 300, 800. Né? Alguma coisa não E você não tá se vendo encaixou. essas bolinhas aqui no lado direito, Franco? Essas bolinhas que relacionam receita com diária média, né? O tamanho da diária média versus a receita também está completamente disperso. E por isso que o nome do gráfico é gráfico de dispersão. Agora, olha quando você traz para um mundo mais ordenado. Você vê que as bolinhas tomam um caminho de subida. Quando você tem um gráfico de dispersão que ele segue essa linha inclinada, de baixo para cima, da esquerda para a direita, em estatística, isso é chamado de correlação forte. Quando ele faz esse desenho de subida, é uma correlação muito forte. Significa que aqui ele está dizendo que a sua relação diária média e receita ela é muito forte. Parece meio óbvio, né? Dizer, se a diária média é mais alta, a receita é mais alta. Mas isso não é uma verdade. A gente não está dizendo que vender mais caro faturar mais. A gente está dizendo que quando está adequado, a coisa funciona melhor. Tipo, quando eu faturei pouco, a diária média também foi baixa. E olha que interessante, deixa eu pegar aqui a ocupação desse dia, tá? A bolinha foi parar aqui, ó. A ocupação foi 93%. Ou seja, houve um ajuste na precificação. E aí, claro, né, gente? Estou falando de o quadrante completo. Esse aqui é o hotel master. Ele realmente, tem tudo, né, Rodrigo? Funcionando lá. Ele tem o RMS, ele tem especialista. Não faz sentido eu faturei pouco e minha diária média tá alta, né? Uma coisa que você bate... Não faz sentido. Não faz sentido. Só que... E essas linhas que vocês estão vendo, tipo 166 com 50 e a 736, a 166 é o menor preço que o hotel aceita. É uma métrica definida pelo hotel. Esse é meu break-even. Eu não vendo menor que esse valor de área média de vendas, certo? E aqui, com esse tipo de visão, a gente também consegue ver se ele está desviando em algum momento, entendeu? Tipo assim, alguma diária algum dia ficou com a diária média abaixo daquela linha? Não. Pelo menos nesse cenário aqui não ficou. E a última coisa, esse daqui de baixo, que fala de ocupação de área média, ele mostra isso aí que você falou, Diego. Em alguns casos, eu tive uma ocupação, a menor ocupação que teve nesse mês foi 70%. A menor ocupação, onde a bolinha está mais para a esquerda. E a diária média ficou aqui para baixo da própria média, né? A média 400, ou seja... Não foi tão errado, mas na biônica a gente já julga que é um ponto de oportunidade, certo? Se tem uma coisa para se mexer, é nessas datas aí, onde eu tenho menos ocupação e a diária média aceita que eu vendo um pouco mais baixo. Não existe uma coisa, não pode vender menos que X. Não, existe uma linha que fala para mim, se você tiver que baixar para chegar num nível, tá tudo bem, tá previsto. Porque lá no final vai dar uma diária média geral. E é isso que
costuma importar mais. Exatamente, entendeu? O que não pode ter é, se eu voltar lá no janeiro de 2021, eu vou observar coisas assim. Como, olha as discrepâncias. Olha a altura dessa bolinha, ó. 545, 2 de janeiro, 43% de ocupação. Não faz sentido, né? Uhum. E aí, quando a coisa se ajusta, acaba vindo para esse ponto aqui. Eu quero deixar claro que, né, voltando, vou fechar aqui, que quando eu coloquei naquele quadrante que os hotéis, aquela coisa da mão de obra, das pessoas, né? Deixa eu trocar aqui o compartilhamento. Os papéis. Vocês estão vendo qual tela aí? Estão vendo, Voltou né? pro slide. Janela de reserva. Aí, tá na Quando matriz. quando eu falo sobre esses papéis aqui, muito hoteleiro vai pensar assim, putz, mas eu não tenho dinheiro para contratar um cientista, um gerente. Minha pousada tem 30 quartos. Não é disso que a gente está falando, tá, gente? Papéis e pessoas são coisas diferentes. Mesmo que eu diga que lá na frente 3 ou 4 cabeças inteligentes vão ter que pensar em tudo isso, não pensem que isso custa 50 mil reais por mês, 30. Não é disso que se trata, tá? Já existem serviços disponíveis no mercado que conseguem entregar resultado otimizando a mão de obra dessas pessoas de forma num escritório, que usa as próprias metodologias automatizadas para conseguir entregar mais por menos. É isso que eu queria falar. Acho que aqui deu, Franco. Muito bom, Rodrigo. Show de bola. Vamos trazer o Rodrigo para a tela aqui com a gente bater um papo. Show de bola, tamo aí. Rodrigo, muito bom, cara. Que interessante, né? Essa estruturação, né? Que é importante, né? Para um conceito, né? Que envolve tantas coisas, que tem uma certa densidade, né? E tu conseguiu botar uma bola no chão bem interessante. Então, quando a gente chama de RM invertido, né? Quando eventualmente tem uma diferença entre vender muito caro inicialmente e depois vender muito barato depois, né? Mas tu falou, olha, isso tem exceções, né? Quando acaba caindo no que a gente chama de shoulder nights, né? Aquelas noites que acabam ficando, né? Tu vende pacotes antecipados, de repente sobra alguma coisa, tu tem que fazer alguma coisa com elas, né? Isso ali me chamou a atenção. Se você tá vendendo uma sobra, é muita analogia com varejo. Pensa bem, ó, você foi naquela tua padaria preferida às 7 da noite, tá perto dela fechar. Se tivesse uma inteligência de negócios, ela venderia os últimos pedaços de bolo por um preço mais barato, porque o bolo vai estragar, ela não vai botar o bolo para vender no dia seguinte. E isso acontece com a hotelaria. A perecível, é perecível, né? O quarto do hotel é perecível. É perecível. Só que, voltando no exemplo da padaria de novo, qual que seria o grande erro? Terminar o dia com mais da metade dos seus bolos para vencer. E aí você teria que fazer uma estratégia de desespero. Agora, se você terminar o seu dia, e no caso de um hotel, é o próprio dia da hospedagem, com uma quantidade pequena, muito pequena para terminar, significa que a estratégia macro deu certo. Certo? Ou seja, você comercializou a grande... Ótimo termo, né? A estratégia macro, e óbvio, tem que ser calibrado exceções, né? Mas a estratégia macro, ela, né? O pace dela aconteceu, né? Quer dizer, a linha do tempo, quando eu tô de 0 a 15%, eu espero que isso aconteça dentro de uma linha do tempo, né? Quando tá fazendo o forecast, a previsão, né? Aí de 16 a 30 vai acontecer... Né? Se isso não aconteceu, tem que assumir uma nova estratégia e corrigir para a próxima, né? E pergunta para um hoteleiro, qualquer um aí, o que acontece quando você chega nos seus 80% de ocupação e tua pousada tem 30 quartos? Você não consegue mais encontrar os quartos para hospedar as pessoas, tipo assim, não consegue mais correr a diária num único apartamento. E aí isso acaba fazendo com que o próprio hóspede não encontre o seu hotel, nem online, nem em nenhum lugar, porque ele não consegue compor a hospedagem. E aí essas hospedagens de área de encaixe,
elas costumam vender muito em cima da hora, porque é nesse momento em que uma quinta-feira é vendida na quarta, porque o hóspede precisa da diária para o dia seguinte. Mas teria que ter muita assertividade para você vender aquela quinta-feira de encaixe para um hóspede um mês antes. No fim, nesse ponto aí, o calendário da OTA não ajuda muito, né, Rodrigo? Ele simplesmente mostra os hotéis disponíveis, né? Mas não fala onde tem aquela micro vaguinha, né? Exato. Em alguns casos eles testam A e B, né? Não sei se você já viu, mas aqui a gente tem uma equipe que entra nos bookings e afins dos hotéis para pesquisar como comprador. Existe uma frequência disso. Eles mudam bastante, né, o site deles. Eles mudam, e aí vira e mexe você vê lá uma feature nova, mas aí você descobre que é um teste A e B deles, entendeu? Mas eles vão fazer aquilo que converte mais, né? Então, se isso converter, eles testaram e não converteu, talvez na cabeça deles não seja necessário. Rodrigo, você falou de venda de sobra, de encaixe, ou até de períodos menos importantes, né, de última hora. Existe alguma estratégia para vender esses períodos aí, não impactar na venda, né, na venda que já foi feita desse período, ou você simplesmente vende e é isso mesmo? Você diz não impactar na venda que já foi feita em que sentido? Por exemplo, se você vende uma data a um preço menor, você pode ter um cancelamento, ou você pode ter uma depreciação do percepção de valor daquela data, ou você simplesmente vende. Existe alguma estratégia? Vende opaco, sei lá, né? Ou não precisa disso? Não. O mundo ideal é que aquele seu planejamento macro ele aconteça. Então, vamos pensar o seguinte: o 24 de dezembro, na cidade de Gramado, é muito valorizado. Então, não tem motivo nenhum para que eu venda aquilo num preço que seja, sei lá, abaixo de 500, 600 reais. Nem a sobra. Nem a sobra, certo? Mas em que momento poderia se fazer uma estratégia de vender por um preço que seja menos do que ele vale? É porque isso também é um termo um pouco difícil de explicar, quanto vale, né? Nós estamos falando de um inventário limitado. Então esse inventário ganha e perde valor por causa da demanda. E eu ia dizer, Rodrigo, se me permite, né? Uma data ela só tem valor se tem demanda para ela. Exato. Se a demanda já passou, como eu estava fazendo a analogia do cardume, né? Se o cardume daquela data já passou, tem os retardatários, tem a sobra. Aí, né? Aí que tá o detalhe, né? Vocês usam um termo que chama, eu já vi isso no material de vocês, que fala sobre compressão. Compressão, isso, né? Compressão. A gente usa bastante. Eu uso um outro que eu falo de efeito de escassez, que tem mais a ver com varejo. O efeito de escassez aumenta o preço. Quando tem escassez, as coisas ganham valor. E quando não tem escassez, as coisas perdem o valor. Quando está sobrando apartamento num destino, o efeito de escassez não existe, porque não está escasso, está sobrando. Então você não consegue vender o apartamento pelo mesmo preço que a pessoa pagaria quando há efeito de escassez. Entende? Então tem que saber trabalhar nesse efeito de escassez. O Diego, eu acho que você falou dessa questão da precificação. Eu queria puxar um gancho que tem a ver com essa história da concorrência. Anda lá. Eu e o Franco estavam conversando uma vez sobre uma coisa chamada Open Pricing, que seria não vou chamar de maluquice, mas é uma teoria que fala sobre a sua precificação ser montada só por parâmetros. Quanto custa o seu concorrente, o seu grupo, um determinado dia da semana, do mês, do ano, e o preço se autoforma. Não existe ninguém que constrói um forecast, por exemplo. Acabou o forecast, então, porque o preço vai ficar sendo alterado conforme a mercê das variáveis que se apresentam. Sim. Porém, tem uma outra coisa que eu quero trazer, que tem uma coisa de jogos que chama GTO, que é Game Theory Optimal. Seria a teoria do jogo ótimo. Só que ela só funciona se o outro player também jogar GTO. Se ele não joga a teoria ótima,
e você joga a teoria ótima contra ele, não funciona. E se tu Você usa tá como falando variável... bem, você tá falando muito parece muito com o mercado de ações, né, o que você tá falando, né? Porque só funciona a análise gráfica se o outro cara também faz análise gráfica, né? E, inclusive, eu já vi o hoteleiro dizer que a segunda dele é só stop loss. É um nome engraçado que ele arrumou para dizer que vende abaixo do custo, né? Então ele fica em loss na segunda-feira. O que eu quero dizer com isso é que se você realmente se olhar para o mercado e falar assim, então a concorrência, o meu concorrente está colocando o preço tal, vocês podem todo mundo se abraçar junto e todo mundo ir para o mesmo buraco. Por exemplo, por que eu vou vender a R$400 o meu dezembro Natal Luz em Gramado, se o meu concorrente está a 600, a minha cesta? Sabe o que pode estar acontecendo? A tua cesta está abraçada nos R$600 e o hóspede não está comprando. Então não é uma verdade absoluta que você também tem que começar em 600, sabe? A verdade é que você tem que ter o seu plano. Você começa em 400, depois vai para 450, depois vai para 500, e no fim isso vai te dar um faturamento, uma diária média, um heavy par, vai te dar uma soma como um todo. E aí você joga um jogo que é diferente do deles. Você joga um jogo que quando eles estão caros, você está mais barato. Só que quando você fica caro, porque teu preço vai subindo, você já tem uma quantidade vendida. E eles não. E aí, quem sabe eles estejam naquela estratégia que o Franco colocou do top-down, né? Que você começa a vender caro para depois precisar vender barato lá na frente. Começa a bater o desespero e começa... E isso tem um efeito até de educar o mercado de forma errada também, né, Rodrigo? Isso é muito perigoso, né? Ainda mais se tem essa questão de... A minha precificação é baseada numa variável de fora, vamos lá, para não dizer concorrente, e isso pode se tornar um perigo. Rodrigo, tu fala do termo como foi? Estratégia macro, né? Foi esse termo que tu usou. Eu acho que isso é um ponto bem interessante a gente explorar um pouquinho. Tem tudo a ver, então, com essa questão da tua estratégia para o futuro. A gente estava falando dessa coisa de frequência, enfim. Talvez a tua estratégia, ela não quer dizer que ela é boa se troca muito, mas ela quer dizer que ela é boa se... Primeiro, aquele efeito, né? Aquele gráfico tem aquele formato, né? E se no final a receita projetada, né? Que é mais importante que a ocupação. Isso. A ocupação é uma métrica que tem que ser relativa, que ela só tem efeitos, né, de sucesso, ela é relativa à receita, né? E foi atingida dentro de um pace, dentro de uma linha do tempo que tu definiu a tua estratégia macro, que tu calibrou as evoluções, né, baseado em ocupação, baseado em janela de reserva, enfim. Então, dá para dizer que a estratégia macro tá dentro desse arranjo aí que eu comento? Dá sim. Acho que a estratégia macro mais importante de tudo é ela ser mensurada. Tenta pensar o seguinte: existe uma velocidade que você consegue colocar diárias num potinho. Vamos chamar esse potinho de data. Então, essa data tem um potinho, cabe 50 UHs num determinado hotel. E existe uma velocidade que esse potinho da data vai ganhando diárias, certo? Quando você tem uma estratégia macro que você vê esse potinho enchendo, você consegue medir que quando chegar naquela data, falta 20 dias para aquela data. Quantas diárias ganha por dia? Ganha 1,2, por exemplo. Quantas diárias falta para eu chegar na minha meta? De ocupação barra receita. Falta 18. Então, se eu vendo 1,2 por dia e falta 18, vai bater. Talvez eu possa até subir o preço. Porque se o pace diminuir, ele ainda vai conseguir preencher o copinho. Consegue entender? Uhum. E essa análise de futuro faz sentido quando você consegue prever se esse copinho vai bater. O que acontece no cenário normal? O hoteleiro não tem a medição se o copinho dele vai terminar cheio ou meio cheio. E aí ele rola um desespero, do tipo, o que eu faço? E aí é nesse momento que ele vai acabar. Para encher esse copinho, ele vai baixar o preço, mas vai baixar muito mais do que precisaria para encher o copinho na velocidade
até chegar aquela data. Conseguiram entender essa analogia? Foi ótimo, Rodrigo. Inclusive, para complementar, muitas vezes, mesmo com você aumentando o preço, o copinho continua enchendo. E às vezes, o objetivo principal não é só mais encher o copinho inteiro. É, de fato, ter a maior receita com um copinho que vai encher, enfim, até 46, vai. Ele vai encher até 46. Eu tenho uma opinião que eu acho assim. Eu não gosto pelo menos estrategicamente falando, isso eu conversando com um cliente meu, isso vem da escolinha de varejo. Eu não gosto daquela estratégia que eu já ouvi, que é o seguinte: eu prefiro faturar 100 mil reais com 50% de ocupação do que com uma diária média de 400, do que faturar 100 mil reais com uma diária média de 200, mas precisar ter o dobro da ocupação. Eu não gosto muito desse pensamento porque ele traz uma espécie de preguiça mental. Porque me parece que é certo você ocupar menos com valor mais alto, e aí o seu custo é menor, porque, enfim, a diária média bancou melhor os custos. O RevPAR seria uma métrica melhor, né? No caso de vender muito caro, mas com uma baixa ocupação, né? Só que tem um problema nisso que vai trazer outras partes do negócio. Por exemplo, o marketing. Pergunta para o marketing quanto ele gosta de quantidade de pessoas. Como você acha que o teu hotel vai ser divulgado ou indicado quando você, em vez de ter atendido 500 hóspedes, você atendeu 1.000? Entende? Exato. Eu não estou dizendo que tem que vender baixo em muita gente. Eu estou dizendo que não vale pensar numa estratégia de ocupar menos, mais caro. Você tem que usar o limite do seu hotel, né, Rodrigo? Tem que usar o limite e tem que conseguir explorar esse limite com os preços altos, encontrar essa linha. O importante o timeline, que aí nós chamamos de estratégia, né? Que o timeline, dentro da estratégia, ele se encaixa, né? De adiar em cada ponto e, de preferência, né? Fazendo uma reta, né? Subindo, né? Como é que é a correlação perfeita, correlação forte, né? Correlação forte. Isso. Muito bom, muito bom. Até porque, né, Rodrigo? Hotelaria tem tudo a ver com recorrência, né? Com alcance, né? Porque tem algum... Às vezes a gente ouve que... Não, eu quero vender só uma vez pro cara, porque ele vai vir só uma vez para Florianópolis, depois ele não vem mais, né? Ou ele vai vir uma vez só para Gramado, depois ele vai viajar. Tem esse desentendimento em relação ao comportamento. Pode até ser verdade, o cara quer viajar o Brasil inteiro, então ele vai uma vez em cada destino turístico do Brasil. Mas ele conta isso para alguém. A gente estava falando um pouco sobre isso, sobre isso ontem, né? Então, esse efeito... Ele não volta, mas o irmão dele volta. O irmão dele a tia dele volta. Exato. O cunhado volta. Exato. E por incrível que pareça, esse cunhado pode comprar com um cupom que ele ganhou ali no checkout. E isso aí é um outro papo, né? Para outros players que vão falar aí, mas isso é muito verdadeiro. Não se preocupem com a fidelidade daquele hóspede. Se preocupe com a fidelidade opinativa dele. O que ele falaria sobre o seu negócio? Franco, vou falar uma coisa que você deve concordar comigo. Hotel virou e-commerce. Ponto. Totalmente. As estratégias de vender hotel é as mesmas estratégias de vender pela Amazon, pela Americanas ou pelo qualquer marketplace. Hotel virou um produto de e-commerce. Tem uma medida que vocês fazem, que startups fazem, que é NPS, né? Que é o Net Promotion Score. Se um cliente te indicaria para outro... Estaria disposto a indicar, né, o teu produto, a tua marca para um próximo. Né? As notas dos hotéis costumam dar uma nota, mas não tem um NPS que fala: você indicaria o meu hotel para outra pessoa? Que é uma pergunta diferente, né? Não é que nota você dá para mim. Tá tudo bem, ok, mas você indicaria eu para o seu cunhado? Você falaria: não, vai naquele hotel lá que tá tudo certo. Isso é uma coisa muito relevante, entendeu? Muito relevante. As pessoas querem ouvir a opinião dos outros. E se for do cunhado, de alguém próximo, é muito importante. Eu falo, ele não vai voltar porque ano que vem ele vai para outro lugar, tá tudo bem. Só que a amiguinha dele vai voltar. E assim vai gerando... Por isso que a gente acabou chegando nessa história da quantidade de packs, né? Como a quantidade de packs tem uma relevância grande na sua estratégia de longo prazo, né?
E eu acho que o RM precisa pensar nisso, construir essa cadeia de longo prazo também, né? Porque isso aí vira um círculo virtuoso. Quando uma coisa resulta em uma coisa melhor, que resulta em uma coisa melhor, rede, assim vai. né? Um efeito indicação, um efeito rede, né? Então o alcance é importante, né, Rodrigo? A ocupação é importante. Eu acho. Rodrigo, perguntinha final só pra gente encerrar, que já passamos um pouquinho do prazo, porque a conversa estava muito galera, boa. Não dá pra botar mais de uma pergunta Dá, da galera? dá sim, podemos. Será? 2, pelo menos? Perguntinha aqui que chegou pra mim, chegou até antes da gente começar, tá? Em destinos ou em propriedades assim que tem alto ticket e alta procura, vale a pena fazer anúncios para períodos que já tem boa demanda? Vai um pouquinho no marketing essa, né? Você até falou no marketing, eu ia usar o gancho, mas eu deixei tu complementar. Talvez, e aí, eu anuncio no Google Ads? Eu acho que não. Seria uma pergunta uma resposta bem de leigo, porque eu não sou do marketing digital. Mas se você conhecer essas métricas que eu disse, tenta pensar o seguinte: o que você tem, a distribuição que você já paga, o channel manager, as comissões dos canais, já não dá conta dessa data? A demanda já não bate ali, né? Então, tipo, para que você ainda vai... Existe uma conversa, e essa eu até concordo com ela, que é sobre você até fechar canais em determinados períodos. Os canais mais caros, né? Inclusive o meu amigo Franco aí disse que estava, não sei se já está pronto, mas a feature do sistema dele ia fazer esse fechamento tá saindo, Rodrigo. Fica aí que nós estamos esperando, e eu vou usar ela. Por exemplo, nas datas X lá, no período de alta demanda, se ocupação atingir X, fecha o canal A, B, C, D e E. O que faz todo sentido. Por quê? Porque os outros vão dar conta. E quem que eu vou ficar? Com o meu direto, com a menor comissão, sei lá, vou usar um critério, mas vou escolher, entendeu? Então, minha resposta é não. Não faz propaganda. Só que você tem que conseguir performar com o que você tem, né? Tem que se garantir. Também tem uma, manda lá. Como é que é? Tu também tem uma pergunta aí, né? Eu ia catar uma daqui, a produção catou uma? Não? Vamos dar uma passadinha aqui, a gente vê. A gente prometeu, né? Um mais pra cima aí. Eu acompanhei, viu? Eu não tenho pergunta, não? Não. Tá bom, acho que foi respondido, então. A gente falou bastante. Rodrigo, muito bom, cara. Obrigado pela palestra, né? Pela aula, né? Acho que vai mais do que uma palestra, foi uma aula. É isso. Eu gosto de conversar com vocês, é sempre bom. A gente conversa bastante, né? E é isso, pessoal. A ideia é realmente, acho que o Rodrigo conseguiu trazer estrutura, né? Porque por muitas vezes RM é visto como algo abstrato, assim, né? Quer dizer, todo mundo fala, mas pouca gente entende, né? Então, dando forma, dando estrutura, e eu acho que tu conseguiu atingir esse objetivo aí. No fim, RM acho que o recado final que eu quero deixar é que não é coisa do alto escalão, sabe? Quando a gente ouve conversas de RM, sempre se fala só lá do alto escalão da hotelaria, lá das grandes redes. Você nunca ouve um papo de RM com hoteleiros, donos de pousada, de Parece hotéis. Parece um tabu, né, para hotel pequeno, às vezes, falar, né, de... Total, como se não pertencesse a eles aquele estudo. E hoje tem como você levar conhecimentos só que grandes têm para esses menores. E, cara, eu posso te garantir, o impacto é absurdo quando um pequeno joga esse jogo. Rodrigo, o pessoal da pousada Jangadeira ali falou que no mercado de Porto Seguro acontece muito, né, o que a gente estava falando. Os concorrentes colocam um valor muito alto e quando chega perto da data, né, e não há venda, eles entram em desespero e jogam o preço no chão. E eu acho que esse exercício, até pessoal da pousada Jangadeira aí, manda esse evento aí para esse pessoal, mas eu acho que o melhor exercício para a gente fazer num destino, ou com os amigos, ou com o pessoal da região vamos falar de RM. Ou melhor, vamos falar de como que se comporta o preço na nossa região, né? Porque essa é a melhor forma de falar de RM, sem precisar trazer toda
toda a A carga pousada teórica que às Jangadeiro, vezes o cara não tem, né? E não a precisa pousada ter. Jangadeiro foi a que comentou, certo? Exato. Ela tá dizendo que os concorrentes dela fazem isso. Joga no chão. Sabe o que ela devia fazer? Ela devia agradecer. Ela Fala vai, assim, ó, ela vai fazer a faz curva o ao contrário. contrário. Faz o contrário. Eu tô para dizer para vocês assim, eu tenho clientes. E quando os clientes são os meus clientes, os outros são concorrentes. Porque a gente costuma ser um pouco amiguinho quando a gente fala concorrente, mas na hora do vamos ver parece que não, né? Concorrente é concorrente. Então se o concorrente faz errado e você julga errado, acho que você tem que até ficar feliz, porque seu trabalho fica mais fácil. Quando todo mundo acertar, vai ficar bem mais difícil. Quando todo mundo flutuar, todo mundo tiver RMS, todo mundo tiver acesso a especialista, o cenário vai ficar muito mais complicado para trabalhar. A gente falou disso ontem, né? Se você... As chances são de que quando você pergunta se está na hora de começar, é que já é tarde demais. É isso aí, Rodrigão. Vou te passar a palavra para você se despedir do pessoal. E a gente vai seguir daqui a pouco com o próximo convidado. Manda lá. Eu queria agradecer aí o convite de vocês, foi muito legal. É um assunto que eu gosto de falar, é o nosso negócio, a gente é focado nisso, a gente não costuma falar de outras coisas com o hoteleiro, a gente não costuma querer resolver problemas que não são de RM. E deixar um recado para os hotéis aí que, principalmente esses que são menores, que acham que esse assunto é uma coisa muito difícil, não é não. Eu queria deixar o meu e-mail aí, se eu pudesse, Diego, posso? Pode sim, claro. rodrigo@bionica.app.br. Qualquer coisa me manda um e-mail ali que a gente conversa. E os hotéis que já fazem RM e que vivem nesse mundo aí, talvez tenham visto de uma perspectiva diferente, né? Como essa análise de dados aí em tempo real, ela tem uma profundidade grande e um impacto muito grande quando o hotel também é grande, né? Porque qualquer acerto em escala, a gente está falando de milhões, né? É um acertão. Como diz um amigo meu, qualquer 10 pila é 10 milhões, né? E eu tô falando verdade quando eu tô falando numa grande rede de hotéis, tá? Qualquer acertinho vira um... Mas para os hotéis pequenos também isso costuma ser uma coisa muito... Proporcionalmente muito relevante. tem impacto grande, né? Tem. É isso, gente.